Hoje é porque é que muita gente com mais de 25 anos parece ser uma criança de 15, de 10 anos, né? Vocês provavelmente já viram muita gente adulta, mas com muitos comportamentos infantis e sem maturidade emocional. E é sobre isso que nós queremos falar hoje com muita coragem e dizer na cara das pessoas que nós não somos assim tão maduros quanto nós achamos que somos. Então, no dia de hoje, é exatamente isso que nós vamos falar. Vamos falar sobre maturidade emocional. Vamos dar aqui alguns sinais que demonstram que eu e tu e todo mundo precisamos aprender um bocadinho mais sobre maturidade emocional, sobre inteligência emocional e vamos nos situar em algum momento nas nossas próprias vidas, tá? Então, o que eu aconselho para quem está nos vendo lá em casa é que fique até o final deste vídeo, porque no meio do vídeo eu quero mostrar um momento em que você vai rever a sua vida e vai olhar para uma das fases da sua vida como se nunca tivesse olhado. Então, nós queremos falar sobre maturidade emocional. É algo simples. Isso está-me complicar. Eu não gosto mesmo disso, mas na boa. Ok. É algo simples e é algo que vai ser fácil de compreender. Bem, o meu nome é Henrique Filho. Para quem não me conhece, eu sou um dos líderes do projeto Jovens Sonhadores. Sou simplesmente um jovem que busca por conhecimento. E este canal nasceu pela necessidade que eu senti de falar sobre as coisas que nós temos por dentro. Infelizmente, nós não falamos daquilo que sentimos por dentro e ninguém nos ensinou a entender aquilo que nós sentimos por dentro. Então, este canal nasceu com esse propósito de falarmos sobre coisas de emoções. Bem, eu não sou nenhum psicólogo, não sou nenhum terapeuta, sou simplesmente um jovem que há anos vem estudando sobre emoções humanas e que já tem ajudado pessoas em informações e em contexto de desenvolvimento pessoal. Então não vai ser diferente, aqui não será nenhum jargão psicológico ou de psicologia ou de terapia, serão apenas conversas que eu decidi trazer aqui para todos nós ouvirmos no nosso dia a dia, enquanto estamos no carro, enquanto estamos no ginásio, em qualquer momento podemos conversar sobre as emoções. Porque a escola nos ensinou sobre matemática, os nossos pais nos deram uma boa educação e a sociedade nos ensinou a trabalhar. Mas ninguém nos ensinou a lidar com as nossas próprias emoções. E não lidar com as nossas próprias emoções tem causado grandes problemas. Falhas nas nossas relações, falhas nas nossas decisões do dia a dia e falhas até na nossa escolha profissional. E por não falarmos daquilo que sentimos por dentro, todos nós estamos a falhar em algum momento. Então é por causa disso que nós criamos esse canal, para falarmos daquilo que nós sentimos, de forma simples, genuína e com muita honestidade. Sem aquela complexidade científica, às vezes terá, mas eu quero falar de jovem para jovem, uma comunicação simples e sem muita complicidade, ok? Então, fica até o final do vídeo, porque eu creio que este vídeo vai edificar de alguma forma e vai trazer alguma consciência pessoal para todos nós. E para quem está aqui na sala também, prestem atenção do princípio até o fim, ok? Então, nós hoje vamos falar sobre maturidade emocional, que é um assunto muito interessante para falar e que pouca gente tem coragem de dizer. O que é isso, maturidade emocional? Primeiro, dizer o que não é maturidade emocional. Muita gente pensa que uma pessoa matura ou madura é aquela pessoa que não sente dor nenhuma, que não sente emoção, aquela pessoa fria, aquela pessoa que parece que tá sempre tudo bem, que não expõe nenhuma emoção. E principalmente para o nosso contexto de homens, que nos ensinaram que demonstrar as emoções é um sinal de fraqueza. E isso não é maturidade emocional. Maturidade emocional não é reprimir emoções. Quando você reprime as suas emoções, muitas das vezes até é pior do que demonstrar emoção no momento, né? Então, eu costumo dizer que reprimir emoções é como se você tivesse a comprar um produto com data de validade daqui a 2 meses. Daqui a qualquer momento, aquilo vai expirar e vai explodir. Sobre maturidade emocional, não é sobre deixar de sentir raiva, não é sobre deixar de sentir tristeza, não é sobre deixar de sentir qualquer tipo de emoção normal. E não é sobre reprimir essas emoções. Infelizmente, e eu postei há dias, que nós queremos parecer fortes. E cada vez que nós queremos parecer fortes, nos tornamos muito mais fracos. Cada vez que nós queremos fingir que está tudo bem, as coisas acabam por piorar.
porque não é sobre reprimir emoções, é sobre sentir as emoções de forma real e fazer o melhor com essas emoções. Mas, na verdade, uma definição simples do que é maturidade emocional. Maturidade emocional é simplesmente sentir o que você está a sentir, se permitir sentir o que você está a sentir, depois reconhecer de que onde esse sentimento vem e escolher a resposta e não reagir de forma automática. Simplesmente isso. É você se permitir sentir o sentimento que tu estás a ter, ou seja, tu não vais reprimir o sentimento, tu vais sentir aquilo que tu estás a sentir, porque é super normal. E depois, a compreensão de onde vem aquele sentimento. Isso é muito importante. Reconhecer se este sentimento é de agora ou já há um acumular disto há algum tempo. Após reconhecer esse sentimento, é escolher a resposta daquele sentimento. A diferença entre pessoas imaturas e pessoas maturas está exatamente nessa linha tênue. As pessoas imaturas, elas reagem de forma automática. As pessoas com maturidade emocional, elas escolhem a resposta diante daquilo que elas sentiram. Então, uma pessoa matura sente raiva, uma pessoa matura sente tristeza, uma pessoa matura sente dor e uma pessoa matura sente insegurança, tal como uma pessoa imatura. A diferença está exatamente naquilo que você escolhe responder. Há pessoas que reagem de forma automática e há pessoas que têm aquele segundinho importante e escolhem que eu não vou reagir a esta ação de acordo com o que a minha mente quer ou a reação mais automática possível. As pessoas com maturidade emocional escolhem. Eu não sei se você nunca se deparou naquele momento em que você estava ansioso ou nervoso, alguém te estressou e você disse coisas que depois, num segundo, você se arrependeu de dizer. É exatamente esse intervalo que difere as pessoas maturas e as pessoas imaturas. É um segundo, às vezes um meio segundo que diferencia a tua maturidade e a tua imaturidade. Porque é nesse momento que você tem a oportunidade de escolher se você vai responder ou se você vai reagir de forma automática. Então, às vezes, você está a reagir uma atitude de hoje, mas com antecedentes de ontem. Não tem nada a ver com o que está acontecendo agora, mas tem a ver com aquilo que já vem acontecendo desde o passado. Então, as pessoas com maturidade emocional, elas escolhem aquilo que elas vão fazer. Elas não reagem de forma automática, elas não reagem àquilo que o cérebro pede para elas fazerem no momento. Elas têm um momento de escolha e às vezes é um segundo, não demora muito tempo para se pensar no como você vai reagir. É você estar com raiva e se permitir acalmar ou não falar, porque você sabe que falar com raiva pode destruir uma outra pessoa, não é? Então, esse momento é super importante perceber. Não deixe de sentir, ninguém deixa de sentir nada, mas é compreender de onde o sentimento veio. Se você está com raiva, sinta raiva. Mas por que você ficou com raiva? Por que aquela pessoa te disse algo e te deixou com raiva? Será que tem a ver mesmo com aquilo que a pessoa disse? Ou tem outras bases lá no fundo? É essa compreensão de onde vem este sentimento de raiva, de onde vem este sentimento de insegurança, de ansiedade, este medo, que vai nos trazer um bocadinho mais de maturidade emocional. E depois, escolher simplesmente qual atitude você vai ter. As pessoas mais maturas tendem a ter escolhas muito mais sábias em relação às pessoas imaturas, ok? Então, maturidade emocional não é não chorar, não é ser frio, é saber o que fazer quando o chão desaparece dos nossos pés. É quando você tem que dar um passo e de repente tudo que era necessário desaparece e você mesmo assim manter o controle da sua vida, manter o seu controle emocional. É quando uma situação desafiante acontece e você ainda consegue se manter invicto, calmo e tranquilo, ok? Apesar de que muita gente também confunde ter maturidade emocional com ser calmo. Ser calmo significa ser uma pessoa com maturidade emocional. Em nenhum momento. É uma das características, as pessoas com mais equilíbrio emocional tendem a ser mais calmas do que raivosas, mas isso não tem nada a ver com maturidade emocional. Há pessoas que só são tímidas e só são medrosas, por isso parecem calmas, ok? Então, isso é que é maturidade emocional. O outro ponto que nós precisamos entender é que muita gente, infelizmente, chega a enganar-se a si mesmo. Porque a grande verdade é que muita gente acha que já não precisa aprender mais. Muita gente matura, ou melhor, imatura, acha que o crescimento numérico, crescer na idade, significa crescer a nível das emoções. Por isso é que muita gente com 25, 26, 30, 35 anos ainda parece uma criança.
porque a idade são apenas números. As emoções são coisas extremamente diferentes. Lidar com as emoções requer um pouco mais de coragem, requer um pouco mais de sensibilidade e um pouco mais de sinceridade. E a palavra sincera que talvez eu queria deixar aqui para todos nós é que se calhar nós ainda precisamos aprender mais. A pior pessoa para lidar e a pior pessoa para ensinar é aquela pessoa que acha que já chegou no ponto final. Aquela pessoa que acha que já está tudo bem com ela, já está tudo tranquilo, ela já cresceu o suficiente. Ela engana-se porque acha que ter 25, 26, 30 anos já significa ter maturidade. Mas isso não é uma verdade. A nossa idade não define a nossa maturidade em nenhum momento. Então nós temos que deixar de nos enganar que já chega. Toda pessoa torna-se muito perigosa quando ela acha que já não tem nada para aprender mais sobre si mesma. Se tudo aquilo que você sabe sobre você é tudo aquilo que você foi até ontem, então você tem muito a aprender sobre tudo aquilo que você foi hoje. Então nós temos sempre mais alguma coisa para aprender. Eu disse uma vez para um amigo, se tudo aquilo que você sabe para você te fez entender que você já se conhece, então você já se tornou desconhecido para si mesmo. Porque quando você acha que já chegou ao nível de conhecimento extraordinário e infinito, então você já passou a ser um desconhecido até para ti mesmo. Porque o processo de autoconhecimento ele é contínuo e ele nunca termina. Porque nós vivemos novos encontros com novas pessoas em novos lugares e isso gera em nós novas memórias e novos comportamentos. Então a primeira percepção que a pessoa imatura deve ter é que ainda há mais para aprender, ainda há mais para ser. Por que eu estou a falar exatamente disso? Porque há pessoas que passam por determinados problemas e elas simplesmente acham que já superaram aquilo por causa do tempo. Mas o tempo não cura absolutamente nada. O tempo não cura absolutamente nada, principalmente em questões emocionais. O tempo não resolve absolutamente nada. Então a pessoa acha que já é mais velha, já tem 30 anos e pensa que já chegou ao nível de maturidade. Mas essa pessoa precisa cair na real e entender que ainda falta muito para aprender. Esse tipo de pessoa é aquela pessoa que já se contentou com seus defeitos e com seus problemas. Você tenta falar com ela e ela vai dizer, todo mundo tem os seus problemas, eu já tenho o meu e está tudo bem. Já conversaram com aquela pessoa que você lhe diz alguma coisa, ela, eu já sou mesmo assim, a síndrome da Gabriela, né? Já nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. São pessoas que têm consciência de que já chegaram no nível que deviam estar. E elas se contentam com os problemas que viveram. Eu já estou bem, todo mundo consegue ver que ela não está bem, mas ela quer acreditar que ela está bem. E esse nível é o primeiro nível da imaturidade. Você acha que você já chegou ao ponto final e não tem nenhuma jornada para percorrer. Então, se calhar a coisa primordial que nós devemos perceber aqui é que a pessoa mais perigosa emocionalmente é aquela que acredita que não tem nada para aprender de si mesma. Nós ainda temos um processo longo para realizar. Nós ainda temos um processo longo para aprender sobre as nossas emoções, sobre as emoções dos outros e um caminho de desenvolvimento pessoal eterno. Enquanto nós formos pessoas, nós vamos ter que nos desenvolver. Desenvolver sempre, porque isso faz parte da nossa vida, ok? Então essa é a primeira coisa que eu queria aqui falar. Eu queria também aqui falar sobre 4 sinais de imaturidade emocional. E é aqui que algumas pessoas vão se revelar em casa. Aqui não. Aqui nós estamos a falar com pessoas extremamente maturas e que sabem o que estão a fazer. Um dos primeiros sinais é a necessidade de validação externa. Aqui nós encontramos um paradoxo, porque essas pessoas não são autor do más. Elas não fazem, a ação delas não é autor do mal. Por exemplo, uma pessoa com validação, ela está sempre à procura de elogios. E é uma pessoa que as críticas afetam-lhe muito. O elogio e a crítica mudam o humor desta pessoa. Esse é aquele tipo de pessoa que basta acontecer algo bom, ela te liga já logo. Não sei se vocês têm uma amiga assim, que acontece algo de bom, te liga. Tudo que acontece na vida dela, ela vai te ligar, bom ou mal, e ela quer sempre a tua opinião. Como líder, na minha experiência como líder, essas pessoas são as pessoas mais difíceis de lidar. Porque se elas fizerem algo bom, elas vão jogar na tua cara até ouvirem o teu elogio. Elas vão estar sempre a dizer, líder, fui eu quem fiz, viste que eu fiz? Líder, olha, eu preparei isso aí para ti, não sei lá o quê.
e não conseguem dizer nada no silêncio, não conseguem mostrar o que é de bom no silêncio. Se elas conseguiram alguma coisa, elas vão logo ligar para todas as amigas: olha, consegui aquilo, consegui aquilo, consegui aquilo, o que é que achas? Olha, eu acho bom. Outro dia alguém fez um vídeo bom. O teu vídeo tá bom, você consegue dar conta que tá bom. Mas a pessoa: o que é que achas do vídeo? E eu tipo: não, tá bom. Mas tá mesmo bom, fala então. A pessoa quer esforçar mais elogios, quer esforçar mais argumentos da tua parte, só para se sentir validada. Então a validação daquela coisa que ela fez vai depender da tua opinião sempre. Quanto mais você elogiar, mais certeza ela vai ter que aquilo está bom. Enquanto nós devemos ter certeza das nossas emoções sem aprovação externa. E essas pessoas, quando acontece algo de mal, algo de errado, sempre que são criticadas, elas mudam seu sentido de humor. Aquilo afeta tanto elas. Não que a crítica seja má, não que mostrar os seus resultados seja mal. Você pode mostrar-se muito bem aquilo que está acontecendo na sua vida para os seus amigos e é bom. Mas o problema é quando você faz isso na dependência daquele comentário, na dependência da aprovação da pessoa. Há pessoas que, se não ouvirem elogios de certas pessoas, ainda que elas fizeram algo bom, elas vão sentir-se insatisfeitas, porque elas precisam da aprovação do tal X. É como aquela pessoa que ela estuda tanto, mas o objetivo ainda é orgulhar os pais. Sempre que você estudar para orgulhar os teus pais, quando os teus pais não prestarem atenção, ainda que você tiver bons resultados, você vai se sentir vazio, porque você está a fazer o bem, mas para agradar os outros. É como as pessoas que querem conquistar coisas simplesmente para que quem nunca acreditou nelas passe a acreditar. E quando essa pessoa te diz: olha, gostei, tu sentes que há muita frieza naquilo. Isso é uma verdade, mas a maturidade emocional está em você se sentir bem com as tuas próprias emoções. Esse tipo de pessoa que depende de validação externa é uma pessoa que publica um vídeo, se teve 3 likes, ela esperava uns 20, ela apaga a publicação. Ela esperava que as pessoas vissem mais, comentassem mais, que as pessoas reagissem mais. Ela não faz por ela. Ela gosta do que faz, o que não é mal, mas ela está à espera sempre de uma validação externa. Esse tipo de pessoa é uma pessoa boa, elas não são más, mas são complicadas de lidar. Porque até elas forçam elogios, às vezes forçam críticas e querem sempre aparecer. Esse é o grande problema. E eu, às vezes, me irrito em liderança com esse tipo de pessoas, porque o líder quer elogiar num momento especial. Às vezes eu quero te elogiar em público e vocês forçam o elogio em privado, porque a pessoa quer sempre mostrar: olha, acabei de fazer isso, E eu já vi, só estou à espera do momento certo para te elogiar. E o pior dessas pessoas é que você acaba por não elogiar com medo que aquilo inflame o ego delas. E acaba não criticando, porque os amigos que você não consegue criticar e falar a verdade são amigos que daqui a pouco vão se perder de ti. Porque as amizades precisam ser sinceras. E há aqueles amigos que quando você critica, eles baixam a emoção, perdem o humor, ficam mais tristes. E você às vezes fica a pensar: poxa, critico ou pauso no meu canto? Porque há essa dificuldade, a pessoa não consegue receber a crítica, porque ela vai mudar de humor. Essa pessoa que está sempre à procura de necessidade de aprovação externa, tem um sinal de maturidade. Então nós não precisamos da validação ao total. Precisamos que as pessoas nos elogiem? Sim. Precisamos que as pessoas nos critiquem? Sim. Precisamos mostrar os nossos resultados às pessoas? Com toda a certeza. Desde que isso não seja uma dependência emocional. Desde que isso não seja uma necessidade. Quando você fizer algo bom, tenha certeza que aquilo é bom para si. Se for bom para os outros, melhor. Um exemplo básico é quando Deus criou o mundo. Deus viu que tudo era bom e Ele disse: é bom. Se os anjos concordam ou não, Ele não quer saber se os anjos vão concordar. Se até o demônio não concorda, Ele viu que tudo era exatamente bom. E é essa a percepção que nós temos que ter. Quando você fizer alguma coisa, faça porque você acha bom. Receba elogios, receba a crítica, mas não permita que isso mude o seu sentido de humor, ok? Então, esse é um dos sinais de maturidade. O segundo sinal de maturidade é levar tudo para o pessoal. Vocês já viram esse tipo de pessoa? Que leva tudo para o pessoal. Você está a criticar uma ação e não está a ser contra a pessoa. E a pessoa entende que você está a ser contra ela e não contra a ação. Você quer corrigir uma atitude e não fazer a correção na pessoa, mas a pessoa leva tudo para o âmbito pessoal. Já tiveram essas pessoas ao vosso lado ou não? Ok. Então, esse tipo de pessoa
precisa entender que as coisas nem sempre é a partir do teu ponto de vista. As pessoas nem sempre estão a olhar para ti como você acha. O problema é que na nossa testa está sempre escrito: eu preciso ser visto. E todo mundo acha que ao andar, alguém está sempre a olhar para nós, alguém está sempre a fazer para nós. E quando eu dou uma opinião sobre aquilo que você faz, é sobre aquilo que você faz. Eu não estou a ser um juiz da tua pessoa. Eu estou apenas a criticar uma atitude ou um comportamento que você teve. É importante ter maturidade para não ser mimoso e achar que tudo aquilo que lhe falam, que for doloroso, é contra a tua pessoa. São pessoas que nem conseguem trabalhar com atendimento ao público, porque o cliente está a ser contra a empresa que ela trabalha e ela leva aquilo ao pessoal. Quando um cliente reclama, ele está a reclamar da empresa, não é um ataque pessoal, por exemplo. Ele está a reclamar da entidade que te empregou. Infelizmente você é o representante, infelizmente você é a pessoa que ouve, mas nem tudo é para você levar ao pessoal. É necessário fazer uma separação, né, daquilo que nós ouvimos, se é para nós ou não é. Às vezes é, mas não é para levar tanto para o pessoal, porque as pessoas às vezes só querem corrigir a nossa atitude e o nosso comportamento. Então é aquele tipo de pessoa que você lhe diz: olha, eu achei que o que você falou me magoou. E a pessoa vai levar tanto ao pessoal que ela vai sentir-se não só má, mas vai se sentir atacada pelo facto de você ter dito uma emoção verdadeira. Há pessoas que não conseguem ouvir sem reclamar ou sem rebater. As pessoas que levam tudo para ataque pessoal, imagina que você teve uma conversa difícil com seu namorado e sua namorada e você diga para ele: olha, ontem eu ouvi algo e eu não gostei de ouvir. A pessoa vai se levantar: então você está dizendo que eu não sei lá o quê, então não sei lá o quê. Não. Às vezes é necessário ter a capacidade de você ouvir sem atacar de novo. Só ouvir o que a pessoa está a dizer. Às vezes é necessário você ter essa capacidade de compreender que só precisa ter empatia para entender a emoção que a outra pessoa está a transmitir para mim. E refletir para si mesmo. A pessoa não está a ser, mesmo que a pessoa esteja a ser má, levar as coisas para o pessoal vai te fazer ver a vida com muitos inimigos. Todo mundo vai parecer contra você. Todo mundo vai parecer que está contra o seu resultado. Todo mundo vai parecer que tem inveja. Há aquelas pessoas que têm a síndrome da inveja. Nunca lhe disseram nada desde criança, mas as pessoas me disseram que eu não vou conseguir. Nunca ninguém lhe disse que não vais conseguir. As pessoas sempre duvidaram de mim. Ele nunca viu ninguém a duvidar. Mas essa sensação de ataque pessoal, quando as pessoas dizem sobre uma realidade que acontece. Se as pessoas disserem que em Portugal é difícil enriquecer, não estão a atacar-te a tua vida. Não é um ataque pessoal, é uma realidade. Então ele, como faz um negócio numa área que as pessoas dizem que é difícil, ele vai dizer: as pessoas sempre me atacaram, sempre me falaram que eu não vou, ninguém lhe disse absolutamente nada. Mas se você entender a expressão dele, é como se ele fosse mesmo atacado algum dia. Como se alguém um dia olhou para ele e disse: você não vai conseguir. Mas nunca ouviu ninguém a dizer isso. É porque essas pessoas levam até coisas que outras pessoas dizem como um ataque pessoal. Então, quando você não leva tudo para o pessoal, você consegue ouvir melhor o outro. Porque você quer entender primeiro a emoção que o outro teve. Porque às vezes em relacionamentos, é isso que é uma linha muito importante que nós temos. Às vezes só precisamos ouvir, não precisamos ter razão. Né? E a pessoa na relação quer ter mais razão do que entender o outro. Quando uma mulher diz: olha, eu não gostei, principalmente as mulheres, não gostei do que você me disse. O homem tende a ser o famoso narcisista e culpar a mulher por ela não gostar de sentir o que sentiu ou por ela acreditar que eu estou errado. Então, o que é que eu vou fazer? Como eu levo isso como um ataque pessoal, eu vou te fazer sentir que você está errada por sentir que eu estou errado. Então, essas pessoas que levam tudo por um ataque pessoal são extremamente manipuladoras. Porque elas te levam num campo onde elas podem ser vitimistas. Você lhe disse algo e ela se faz de vítima. Aí você não consegue comunicar a verdade. E o problema de ser imaturo é que você não cresce. Você não permite que as suas relações te tragam crescimento. Porque as pessoas se inibem de te falar a verdade na cara. De falar a verdade como ela é para o teu próprio crescimento. Então, uma das características de imaturidade é quando a pessoa leva tudo para o pessoal. Comentaram no Facebook, ela já está em ansiedade, depressão. Eu às vezes vejo aquelas pessoas a reclamarem no Facebook, filmam mesmo: eu estou cansada. Vocês estão a dizer que eu sou, que eu não sou. Eu não... Para quê? Se tu sabes que aquelas pessoas nem te conhecem, é apenas um lado da tua vida.
É apenas uma perspectiva que eles têm e você leva tudo no âmbito pessoal. Então, essa é uma das características de quê? De falta de maturidade, ok? Então, vamos caminhar para a terceira característica. Essa eu acho muito interessante, que é usar o silêncio e a explosão como única ferramenta. É paradoxal, mas as duas são utilizadas para as mesmas coisas. Uma utiliza o silêncio e outra utiliza a explosão. A pessoa que utiliza o silêncio é aquele tipo de pessoa que começa a se afastar aos poucos. Ela não vai dizer nada. Ela não vai explodir com raiva. Mas aos poucos ela vai se afastando. Silenciosamente. Sem dizer absolutamente nada. Sem deixar rastros. E ela vai começar a se afastar. Primeiro, emocionalmente. É como se você estivesse a se relacionar, mas a pessoa já não está lá. A pessoa está fisicamente até então, mas emocionalmente a pessoa já está a se desligar sem dar sinais e sem avisar absolutamente nada. Algumas conseguem chegar ao nível de desligar-se emocionalmente e desligar-se fisicamente. As pessoas começam, elas não avisam que não vão aparecer. Simplesmente não aparecem. Quando tem que aparecer, faltando 5 minutos, olha, está a acontecer algo. A pessoa já sabia que não estaria naquele lugar. Mas ela começa a desaparecer silenciosamente. Começa a te dar sinais de que já não quer estar ali, mas não consegue falar. Porque ela decidiu usar o silêncio como uma comunicação para o outro. E isso é um erro fatal. É igual às pessoas que explodem por tudo. Qualquer situação, elas estão com raivas, explodem. A pessoa que usa o silêncio e a explosão, elas não estão a usar uma comunicação. Elas estão a usar uma linguagem emocional de dor. Ok? Porque às vezes você está a explodir com coisas pequenas. Eu não sei se você nunca viu uma pessoa que você disse algo básico e a pessoa explodiu. Você se pergunta, falei algo que dói, mas não dói assim nessa proporção. É porque a pessoa não está a responder simplesmente ao dia de hoje. Está a responder a atitudes que já aconteceram desde o passado. Às vezes de 10 anos atrás. Às vezes do teu ex-namorado, coisa que o teu ex-namorado falou, você só reforçou um pouco, já lhe irritou bastante e ela já explodiu. Às vezes o teu pai falou uma frase que já te disse enquanto eras criança e como ele falou agora outra vez e você explode, fica com raiva, porque aquilo ativou um gatilho emocional. Então essas questões, tanto o silêncio como a explosão, não são linguagens de pessoas com maturidade emocional. Pessoas que têm maturidade emocional têm clareza na comunicação. Precisam ser claros naquilo que querem. E as mulheres e os homens que usam o silêncio são aquelas pessoas que não querem te ferir, mas acabam te deixando confuso. Sempre que você sai em silêncio, acredita, você está a deixar o outro mais confuso. Porque ele não sabe se você quer ou não quer. Porque muita gente que já está afastada emocionalmente, ela está fisicamente. O problema é esse. Você sente que ela está ali, mas também não está. Isso confunde a mente de quem está à espera de uma reação tua ou de uma atitude tua. Então, usar o silêncio parece ser uma atitude sábia, mas é uma atitude de imaturidade. Aprenda a se comunicar com os outros e consigo mesmo. Muitas das vezes é falta de comunicação contigo. Muitas das vezes é o que você aprendeu na infância. Porque a gente, enquanto criança, que para chamar atenção teve que ficar calada. Já viu aquela criança que costuma se fechar, ela de repente entra para um quarto, se fecha, se isola das crianças, se fecha num lugar, quer estar sempre sozinha. Você pensa que é um traço de personalidade, mas é a forma que ela tem de chamar a atenção dos pais. É a forma que ela tem de chamar a atenção dos responsáveis. Ela se fecha, se isola e sai em silêncio para que alguém com um coração tão preocupado, amoroso, lhe pergunte: o que é que se passa? Está tudo bem? E a pessoa abre-se. E como você aprendeu isso desde criança, você leva até hoje com os 25, até os 30 anos. Isso é uma atitude extremamente infantil. Porque você quer se comunicar do mesmo jeito que a tua criança comunicava. Com silêncio, para que alguém te pergunte: está tudo bem? Para que alguém olhe para ti com esse sorriso e não saiba se estás bem ou se estás mal. Mas que um dia, num local profundo, alguém te... Mas está mesmo tudo bem, e você consiga desabafar. Isso é uma junção de coisas erradas. Você reprime a tua emoção. Você deixa o outro no controle de uma coisa que ele nem sabe. Às vezes tu está em silêncio, a pessoa acha que está tudo bem e tu estás aí, mas ele não dá conta. Mas ele não está a ver que eu mudei de comportamento. Mas ele não está a ver que eu me afastei. E você está à espera de uma ação que você não controla.
Aí você entra numa dependência emocional, você entra numa repressão de emoções e a qualquer dia, as pessoas mais silenciosas, quando explodem, é um autêntico estrago. Elas silenciam-se, silenciam-se e quando for o dia que o balão rebenta, vai haver estrago. Vai falar à toa, vai magoar pessoas. E silêncio não é comunicação. Ok? Gritar, piormente pior gritar. Explodir. Pessoas que você falou uma coisa, então você está querendo dizer. Eu só disse uma coisa. Não, você está. Interpretam outras coisas. Estão sempre a exagerar, a esforçar o guião da situação que é pequena. Estão a perceber o que eu estou a dizer, não é? Então são pessoas que estão sempre a aumentar algo. É porque na infância tiveram que berrar para serem ouvidas. Desde que aprenderam que chorar, desde que aprenderam que gritar chama a atenção dos pais, chama a atenção de quem ela quer. Desde que elas aprenderam isso, elas nunca mais reprogramaram a linguagem de criança e a linguagem de uma pessoa adulta. Você aprendeu esses padrões na tua infância e está a levar até hoje na tua vida adulta. Só que isto não é uma comunicação saudável. Nem o silêncio, nem a explosão. A comunicação saudável está no meio disso. Quando tem que explodir, se for a forma mais matura, porque às vezes que nós temos que explodir. Quando tem que silenciar, sim, mas o silêncio não é uma comunicação clara. E a explosão é uma comunicação extremamente confusa. Porque às vezes você explodiu porque eu disse algo, mas isso tem a ver com os gatilhos que você tem de 10 a... Então é uma resposta antiga a uma situação de hoje. Então esse é um dos sinais de uma pessoa que tem imaturidade emocional. Ok? Alguém aqui está se revendo nem por isso? Vocês não. Pessoas do vídeo. Então, outro e que é super interessante e importante é ter medo do silêncio interior. Minha pergunta para si é, qual foi a última vez que você esteve contigo mesmo? Longe de todo o barulho que nós temos, o barulho das telas, do Instagram, do TikTok, dos livros. Qual foi a última vez que você se isolou de todo o barulho e ficou 10 minutos só contigo mesmo? O barulho do trabalho, o barulho da escola, o barulho dos pais, dos problemas, dos projetos. E qual foi a última vez que você conversou contigo em silêncio? Porque estar em silêncio contigo mesmo dá medo. Porque você quer fugir certas preocupações. Você quer fugir, pensar em coisas que você tem que resolver desde o passado. Há pessoas que estão sempre ocupadas, não é porque querem estar ocupadas, estão a fugir um momento de isolamento em que elas vão precisar refletir seriamente em algumas coisas. Porque estar ocupado não significa ser produtivo. Não significa dizer que você está a resolver, de facto, o problema que você tem que resolver contigo mesmo. Porque o problema não é simplesmente ser rico, é resolver os padrões emocionais que você tem, os traumas que você ainda tem. E toda vez que você estiver ocupado com Instagram, com dopamina, com um monte de coisas, você não consegue ter uma comunicação clara contigo mesmo. E é necessário, muitas das vezes, nós estamos conectados conosco. E falar sozinhos, ter uma reunião contigo, se meter sentado, se aconselhar, se criticar e ver o que você precisa melhorar e fazer uma análise do passado até o presente onde você está e qual é a sua perspectiva de futuro. Então as pessoas que têm maturidade, elas têm medo do silêncio. E esse silêncio, não estou a falar de ficar neste silêncio, é do silêncio interior. Elas sentem-se como se estivessem abandonadas. Imagina alguém que não consegue estar com ela mesma. Não é uma questão de que falam no Instagram de ir ao cinema sozinho, não. É uma questão de você não ter atrapalhação alguma e você estar dentro de você, nos seus pensamentos e pensar em si. Uma coisa diferente é ruminação. Ruminação é quando você passa muito tempo a pensar e não traz nenhuma solução. É uma forma parecida à introspeção, a um pensamento introspectivo, mas ele é diferente, porque quando você está a ruminar, você passa muito tempo a pensar no problema, que você encontra mais problemas do que solução. Eu não sei se você já teve tanto tempo a pensar que saiu de lá muito mais exausto do que calmo e tranquilo. Então isso é falta de maturidade, isso é falta de inteligência emocional, quando você se ocupa tanto para fugir das tuas dores e fugir dos teus traumas emocionais. Porque você sabe que tem coisas para resolver.
tem situações que você precisa ressignificar. Mas como é tão duro, você foge o silêncio da sua alma. Você foge o silêncio que é a sua comunicação pessoal. Então, um dos sinais de maturidade emocional é exatamente isso. As pessoas não comunicam mais com elas mesmas. Falam muito bem com os outros, mas aqui elas estão confusas. E é fácil perceber esse tipo de pessoa. Fácil não. Mas quem tem um bocadinho de inteligência emocional consegue perceber quando uma pessoa precisa ficar sozinha. Às vezes o melhor conselho para essa pessoa é: vá, não namore, não faça absolutamente nada e se conheça mais um pouco. Fale contigo mesmo. Eu não tenho respostas para... Eu não sei se aqui quem tem o tipo de comportamento de conselheiro, que todo mundo vai lá lhe pedir conselho, a Yolanda. Há pessoas que o melhor conselho que você tem que lhe dar é: vá sozinho e se aconselhe. Você precisa ouvir a tua voz. Você precisa ouvir aquilo que eu quero dizer, mas na sua própria voz. Só isso. O que está a te faltar é ouvir a tua própria voz. Então, quando você não se fecha para se ouvir, você está a ter uma atitude de imaturidade emocional. Ok? Vocês aqui conseguiram identificar um amigo, uma amiga? Ou não? Ok. Mas a verdade é que o problema não está basicamente em nós. Nós somos seres humanos, ok? É que nós não nos ensinaram mesmo acerca das emoções. E tudo aquilo que você não aprende, você nunca tem como dominar. Então, o primeiro passo é investir no aprendizado, ok? A escola vai te ensinar a tirar boas notas, mas ninguém vai te ensinar a lidar com as suas próprias emoções. Por essa razão é que nós criamos esse canal do YouTube para falar um bocadinho disso de forma calma, tranquila e de forma honesta. Isso já resolve 1% dos 100 problemas que nós temos, né? Já resolve 1%, pelo menos. Então, desenvolva essa habilidade. Aprenda com alguém. Procure um professor. Procure livros para entender um bocadinho mais sobre você, para procurar se desenvolver. Então, nós não somos maus. Você não é mau por ter alguma dessas características. Só precisamos aprender um bocadinho mais. E eu vou falar aqui uma situação que acontece com todos nós. Todos nós na infância passamos por momentos difíceis, inclusive eu. E essas situações criam em nós padrões emocionais. E esses padrões fazem com que nós possamos reagir de forma automática à vida. E é nisso que nós devemos trabalhar, nos nossos padrões emocionais. E cuidar de não afetarmos tanto os outros por causa dos nossos padrões emocionais. Então, quando você tem maturidade, você entende que, primeiro, a sua idade não significa dizer que você deixou de ser uma criança. Ainda existe uma criança interior que reage às situações dos adultos. Uma criança que faz birra, uma criança que se esconde, uma criança que tem medo, e é necessário resolver o problema dessa criança para se tornar uma pessoa muito mais matura. Quando você começa a compreender todas essas questões e vê estes sinais de maturidade e trabalhar neles, aí você está num processo de maturidade. Não é da noite para o dia, não é depois desse vídeo, não é depois desse encontro. Vai ser um processo contínuo, obviamente, mas o primeiro passo já é super importante, ok? Então, para todos aqueles que estão a ver nosso vídeo, muito obrigado se você chegou até aqui ao final. O que eu lhe aconselho é que partilhe com alguém. Se você identificou alguém com essas características, não escreva nada, simplesmente manda o link para ele, deixa ele ou ela ver, não precisa mencionar e a pessoa vai entender o que ela tinha que entender. E para todos que estão lá em casa, deixem um gosto, compartilhem, comentem o que é que vocês acham deste tema e quais os próximos temas que vocês queriam ouvir falar aqui. E para todos que estão aqui, o meu muito obrigado pela vossa presença. Nós estaremos aqui mais vezes para falarmos desse assunto. Obrigado, vocês podem aplaudir mesmo. Sintam-se à vontade. Estaremos mais vezes para falar aqui desse assunto. Então, a todos que estão a ver este vídeo, não esqueça de compartilhar, de subscrever ao nosso canal do YouTube, acompanhar as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso TikTok e o nosso Facebook para aprender um bocadinho mais sobre maturidade emocional. Não se esqueçam, o meu nome é Henrique Filho e que Deus esteja com todos vocês e até a próxima semana. Obrigado.